Frente. Pastor Daniel Oliveira é o preletor do nosso Conjubaf, desde sexta-feira tem trazido palavras maravilhosas aqui. O pastor Daniel é um grande amigo, um amigo de todos nós que estudamos ali no Seminário do Norte, em Recife, e ele acompanha a gente, é nosso companheiro aqui, de parceria, de estar com a gente lá desde 2008, né? Hoje de manhã eu falei aqui, a gente sempre está repetindo, viu? Todo culto a gente repete essa mesma conversa, né? Mas tem que ser dito, né? Hoje o Aquiles, o filho dele, está fazendo 16 anos hoje, viu? Nessa data, hoje agora, dia 28 de abril. E o Aquiles estava de colo, com meses, quando eles vieram pela primeira vez. Ele e Marcléia, e hoje eles já têm a Sofia, essa família tão bonita. E o pastor Daniel tem abençoado muito as nossas vidas e continuará nos abençoando com certeza. Deus falará através da vida dele. E nós vamos orar agora por ele, vamos orar para que continuemos em espírito de adoração e que o Senhor possa realmente falar as nossas vidas nessa noite. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor Deus, porque Tu és bom, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai, cuida de nós todos os dias das nossas vidas. Eu te peço agora perdão, Pai, eu te peço pela vida do pastor Daniel Oliveira, Pai, esse Teu servo, Pai, que tem feito tanto, Senhor Deus, para o Teu reino, servindo tanto com a sua vida, Pai, e com a sua família, através da arca, do seu ministério, do ensino, Senhor Deus, onde quer que esteja. Esse Teu servo tem colocado a vida à disposição. Que o Senhor possa, Senhor Deus, continuar abençoando ele nessa noite, na palavra que o Senhor vai falar através da vida dele, Pai. Te agradeço também pelos dízimos e ofertas depositadas aqui no altar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Boa noite, igreja. Graça e paz. Ainda está incompatível. Graças e paz, igreja. Amém. Coisa bonita. Motivo de grande alegria estamos aqui. Agora, infelizmente, acabando já o Conjubaf, não é isso? A gente já fica com o coração assim, nossa. Toda vez que a gente vem para Maceió, para a nossa família é sempre motivo de muita alegria, sabe? Não é frase feita, não é demagogia. A gente aqui tem muita gente querida. Maceió tem sido para a nossa vida aquela parte do Salmo 23, né? Refrigera a minha alma. Porque quando a gente vem para cá, a gente é sempre muito bem tratado, bem cuidado. A gente revê amigos, a gente coloca papo em dia, a gente brinca, a gente ri. Então é sempre muito legal, muito bom. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela nossa caminhada juntos sem estar tão perto, né? Mas o Senhor é bom e tem nos guiado, né? Guiado o seu povo. O corpo de Cristo, ele é universal e a gente se sente bem perto de vocês nesse sentido. E vai aqui a palavra de gratidão, tá certo? Por toda essa caminhada, por tudo que vocês têm sido também nas nossas vidas. Vocês fazem parte, querendo ou não, da nossa história, como vocês podem ver. Vocês acompanham a nossa história familiar, não é isso? Então, estamos aí nessa caminhada juntos e somos gratos a Deus por tudo isso. Mas bem, estamos no último momento do Conjubaf. Estamos vindo de uma excelente jornada, digamos assim. E eu não sei quem conseguiu vir os 3 dias. Quem não perdeu nenhuma sessão, digamos assim, né? Levanta a mão aí. Tem muita gente que não veio todos, né? Certo. Quem não veio para nenhum? Levanta a mão. Tem gente que não veio para nenhum. Certo. Então, a gente está numa jornada muito importante para a nossa vida cristã, não é isso? O tema que vocês colocaram aqui para trabalhar no congresso é um tema que é indispensável para a nossa caminhada de fé, não é isso? Eu missional. E aí a gente usou uma estratégia para abordar esse tema. A gente começou sexta-feira mostrando que para a gente poder discutir, falar sobre missão, para você pensar a missão na sua vida, tem alguns elementos que você não pode esquecer. Primeiro é que você precisa conhecer o Senhor da missão, né? A estratégia de Jesus foi essa, né? Conhecer Jesus para entender o que Ele está fazendo. E a gente viu no primeiro texto que Jesus fez, chamou a atenção e depois Ele começa a ensinar e apresentar quem Ele é para as pessoas entenderem o que Ele estava fazendo. Aí ontem a gente viu um exemplo bem prático, né,
do que o Congresso estava planejando quando pensou tudo isso. O impacto do Congresso na sua vida precisa causar algo. E a gente pegou um exemplo, que é um exemplo bastante conhecido, que é o de José. E a gente viu que para a gente falar de eu missional tem a ver com fidelidade. Se eu conheço a Deus, sexta-feira, né? Conheci a Deus, entendi o que Ele está fazendo, eu preciso me envolver nisso com muita fidelidade. Sem esquecer que o Senhor estará comigo e Ele sempre é fiel. Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, Ele faz a parte dele. A gente precisa entender e não esquecer que, por outro lado, o reino das trevas também continua firme lá no que ele faz, querendo atrapalhar todo o processo. E se tem alguém que está, às vezes, ou quase sempre, às vezes, enfim, não sei, está incompetente no processo, a gente entendeu que somos nós. E esse foi o alerta. Precisamos ser fiéis ao que Deus está fazendo na história da humanidade, entendendo a nossa participação nisso, ok? E hoje pela manhã, nós trabalhamos, meu Deus, olha a minha mente, hoje pela manhã foi o quê mesmo, gente? Eu não estou brincando não, deu um branco. Ah tá, foi isso mesmo. Hoje pela manhã, ó, tá vendo? Não é brincadeira não. Hoje pela manhã a gente trabalhou o fato de que a humanidade é dividida em dois grandes grupos. Quem vai ser como José e vai se envolver com isso, e quem não vai se envolver. E Jesus usou uma ilustração de duas casas. E o que tinha de diferente nas duas casas eram os dois alicerces. Um é a areia e o outro era a rocha. E quem é que está envolvido com a rocha? É aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica. Ok, gente? Foi basicamente isso para você que perdeu algum dia ou que não veio nenhum. Essa foi a nossa jornada até chegar até aqui. E hoje à noite a gente vai olhar um elemento bem básico. É tipo assim, o que se espera da sua vida diante de tudo isso que a gente viu no Cojubaf? Tá certo? O que realmente o Senhor Jesus está esperando de nós? O que Ele deseja de nós? Qual a nossa participação em todo esse processo para Ele ter movimentado toda essa igreja para promover esse evento, para tratar sobre esse assunto para a igreja dele? Porque quem planejou isso não foram as pessoas dessa igreja. Você está entendendo? Porque a palavra do Senhor que fala isso. Quem é soberano e está acima da história é o Senhor. Então, se Ele está dirigindo a igreja a fazer isso, é porque a gente precisava ouvir sobre isso. A igreja de Jesus precisava ouvir sobre isso, tá certo? Então, o que Jesus espera de nossa vida diante de tudo que a gente viu aqui esse final de semana? E aí a gente vai fazer uso de novo do Sermão do Monte. E aí, bem dentro do que a gente está trabalhando, a gente vai ver essa parte inicial do discurso que o Senhor Jesus vai trabalhar este elemento de mudança. Tá certo? A ideia é que algumas coisas precisam mudar. Você concorda comigo? Diante de tudo que a gente viu no Cojubaf, eu acredito que a gente começou a perceber que algumas coisas precisam mudar em nossa vida. Tá certo? Eu acredito que, assim como comigo, vocês, de alguma forma, vocês entendem, e eu acredito que o Espírito Santo deve ter tocado na vida de vocês a respeito de algum ponto da sua vida que precisava mudar, né? Seja na palavra da sexta, do sábado, hoje pela manhã, eu acredito que o Senhor conduziu para que você entendesse o que realmente precisa mudar. Se você parar para observar, a história da humanidade ela é dividida nessa mudança, né? Antes e depois de Jesus Cristo. Então, hoje à noite nós vamos ver, de forma básica, bem no estilo de Jesus, no estilo dele de ensinar, o que Ele espera de nós a respeito dessa mudança, tá certo? E aí vai ser muito bom, porque Jesus vai continuar com a mesma estratégia. Hoje de manhã nós vimos dois tipos de construções. Hoje à noite Ele vai usar mais dois elementos, para deixar claro para nós o que precisa estar embutido em nossas vidas daqui para frente, para que essa mudança aconteça. Amém? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Amém? Vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor?
Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Muita gente na misericórdia ainda. Misericórdia, Senhor. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte. Assim que termina as bem-aventuranças, inicia-se essa parte aí que a gente vai ver agora à noite, tá certo? Mateus 5, a partir do versículo 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa falar claramente aos nossos corações, que possamos entender, Senhor Deus, a tua mensagem para as nossas vidas hoje à noite, e que possamos sair daqui para praticá-la, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Querida igreja, estamos diante de dois elementos que vão promover mudança, tá certo? Se você entendeu a mensagem do congresso, esses dois elementos precisam fazer parte do seu estilo de vida a partir de agora. E para você entender isso, como já foi dito, Jesus usou duas figuras. Estes dois elementos, eles precisam estar presentes na vida de qualquer cristão, porque isso faz parte de quem nós somos, tá certo? E não se esqueça deste resultado: estes elementos promovem mudança. Esses elementos promovem mudança na sua vida, na sua rotina, no seu estilo de vida, nas suas escolhas, no seu comportamento, nos seus relacionamentos, em tudo que você constrói na sua jornada de vida e muito mais. Eles estando presentes na sua vida, eles vão promover mudança na vida de outras pessoas. Foi assim que aconteceu com os grandes personagens bíblicos. Veja a própria história de José, né? Quando ninguém conseguia resolver a interpretação, Deus usa a vida de José para causar impacto, mudança, diferença no cenário, apontando quem é Deus e levando as pessoas para quem é Deus. Se você for olhar a vida de Daniel, num momento também muito difícil, muito conturbado, aquele homem promoveu mudança, mostrando a diferença e levando as pessoas para quem era o verdadeiro Criador. Todos os personagens bíblicos, o nosso Rei Jesus promoveu esse impacto na vida das pessoas na humanidade. Então, a gente está vendo aqui que Jesus está dizendo que, na verdade, isto é um padrão. E é um padrão que precisa estar presente em todas as pessoas que são o povo de Deus. Então, a gente precisa levar esses dois elementos aqui muito a sério. E esses elementos foram representados por duas figuras bem simples, tá certo? E é muito interessante você ver a metodologia do ensino de Jesus, né? Jesus era muito pedagógico, ele era realmente um grande mestre. Ele pegava elementos da época, elementos muito usados, e retirava o princípio e ilustrava aquilo de uma forma que ficava muito claro. E o primeiro elemento, graças a Deus que os dois elementos que ele usou aqui, a gente não precisa fazer muito esforço hermenêutico, interpretativo para poder achar o significado, porque são dois elementos que estão muito presentes na nossa cultura hoje também. O primeiro elemento foi o sal. Então, todo mundo conhece sal, todo mundo, de alguma forma, aqui nesse auditório, se relaciona com sal, né? Se você vai comprar um queijo, a sua esposa pega no seu pé, porque ela quer com pouco sal. Mas não pode ser sem sal, né? Então, é um sal que ele não pode ser nem tão fraco, mas não tão forte. É uma medida assim, sabe? Que para você explicar para o camarada que vai cortar o queijo para você, ele fica sem entender o que vai fazer.
Você de repente nem pode comer sal. Ou você é daqueles que ama sal. Gente, o sal naquela época, ele era usado para outras propriedades, tá certo? Não se tinha geladeira e um dos elementos era até conservação de alimento. Mas o elemento que está sendo usado aqui nesse texto é o que a gente está acostumado mesmo. É sal sendo usado para dar sabor. Você, quando é mais jovem, que não tem problema com suas taxas, né? Você enfia o pé no sal. Se você for para a casa de algum colega seu, que tem alguém que tem problema e não pode comer sal e a comida é sem sal, qual é a sensação que você tem? Que aquela comida está sem gosto, não é não? Até que você se adapte a comer sem sal e se acostumar com o gosto das coisas sem sal, você sofre um pouquinho, porque você percebe claramente quando o sal está presente no ingrediente, como ingrediente. Quando o sal está presente na comida, ele realmente faz o quê? Diferença. Então, olha só que interessante, Jesus está dizendo que você, como membro do corpo de Cristo, você é este elemento que precisa fazer diferença. Imagine que as pessoas ao seu redor é um banquete. Cada um é um elemento distinto lá na preparação do prato, mas só você contém esse elemento que vai causar o quê? O sabor. A diferença no sabor. Você é o sal. E ele está dizendo que o banquete é a terra. Gente, ele está dizendo que nós, como povo de Deus, somos o único elemento que pode trazer a diferença nesta terra. Você tem noção do impacto que sua vida deve causar? Se você é daqueles que a sua família não crê em Jesus ainda, o Senhor Jesus está dizendo que se tem alguém que tem que mostrar a diferença, impactar a vida da sua família por conhecer o Evangelho, é você. Você é responsável por causar esta diferença. A gente viu uma dinâmica hoje de manhã que falava sobre isso. Aliás, todo o congresso falou sobre isso. Você está na sua classe, na sua sala de aula, se só tem você de cristão lá, o que é que se espera? Que você seja o elemento que traga o quê? Diferença. Seu pensamento precisa ser diferente. Seu comportamento precisa ser diferente. E a gente viu hoje de manhã qual o caminho para se chegar nesse patamar. Se seu pensamento tem que ser diferente, é porque o seu pensamento está em torno do pensamento do Criador do Universo, que tem a ver com o reino de Deus, que não tem nenhuma comunhão com as trevas. E essas trevas estão inundando a vida das pessoas lá fora. Para eu poder fazer a diferença, eu preciso ouvir, a gente aprendeu hoje de manhã, as palavras do meu Senhor, para que eu possa consolidar todos os meus pensamentos. Tudo que eu penso a respeito de política, de economia, de relacionamento, de seja lá o que for, tudo precisa estar consolidado à luz do Evangelho. E quando isso monta um complexo, a gente chama isso tecnicamente de cosmovisão, ou seja, visão de mundo. O que ele está dizendo aqui é que o povo de Deus tem uma maneira específica de pensar, de acreditar e de produzir tudo que ele faz baseado nos valores deste reino. E onde essas pessoas estão inseridas, é inevitável, elas farão diferença. Não tem como. Se você for para qualquer lugar hoje na sociedade, você vai perceber que os seus valores são diferentes. Pelo menos eu espero que seja assim. O que é triste é ver, muitas vezes, o povo de Deus se acovardar diante das pressões do mundo lá fora, e elas simplesmente deixam e abandonam esta responsabilidade. Jesus te chamou para fazer diferença. Você é o sal da terra. Nós somos o elemento chamado pelo Senhor Jesus para mostrar a diferença em tudo que a humanidade faz. Não faz sentido estarmos em ambientes que não são cristãos e ninguém perceber que nós não somos evangélicos. Alguma coisa está errada. A gente sabe muito bem que Jesus nos avisou, né? Esse processo de sermos esse sal vai trazer para nós muitos problemas realmente. Eu queria encorajar a igreja a manter-se nesse processo de santificação. Ouvir a palavra do Senhor, se envolver com o reino de Deus e colocar tudo isso em prática.
Meus irmãos, minhas irmãs, os valores do reino de Deus precisam estar embutidos em nossa mente. Isso só vai acontecer se nos dedicarmos à palavra do Senhor. O mundo vai querer discipular, mas a responsabilidade de fazer isso é do povo de Deus. Tem um autor que eu gosto de citar ele, que ele tem uma frase que é muito interessante, Darren Miller, ele vai dizer assim: ou a igreja discipula as nações, ou as nações discipularão a igreja. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer muito. Muitas igrejas acovardadas, negociando valores do Evangelho de Jesus, com medo da pressão do mundo lá fora. Mas nós somos desafiados pelo nosso Senhor a termos em mente os valores do seu reino e praticar. E se você continuar lendo o Sermão do Monte, você vai ver que os valores que estão sendo apresentados só aqui no Sermão do Monte já é uma coisa absurda. Você está entendendo? A forma de você lidar com a palavra do Senhor, por exemplo, é a primeira coisa que é abordada. Você viu? Depois do nosso texto, em cima do versículo 17, na minha Bíblia está dizendo assim: Jesus cumpre a lei. E ele vai dizer: não pense que vem abolir a lei. Eu vim cumprir toda a lei. Eu quase tive um filho hoje de manhã aqui, revoltado, porque a gente está tendo gente no nosso meio que está praticamente querendo jogar a Bíblia no lixo. Tem gente que nem sequer valoriza o Antigo Testamento. Os nossos valores precisam vir do que o nosso Senhor Jesus ensinou. Precisamos ser a diferença. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos em toda a sua revelação especial, a escrita, a Bíblia. E nós enxergamos Cristo em toda a Escritura, porque foi assim que Jesus nos ensinou. No caminho de Emaús, ele falou isso. Como vocês custam a entender? Tudo que a meu respeito estava escrito na Torá, no Navim e no Ketuvim. Lei, profetas e escritos, era a forma de falar todo o Antigo Testamento na cultura hebraica. Tudo aponta para Jesus. Esse precisa ser o modo da nossa vida. Tudo tem a ver com Jesus. Jesus é a manifestação máxima do poder de Deus. Ele veio na plenitude dos tempos. Isso precisa reger a nossa história, reger os nossos pensamentos, reger as nossas escolhas, reger os nossos relacionamentos, reger toda a nossa forma de comportar, escolher, pensar. Porque só assim nós estaremos sendo este elemento que Jesus está dizendo aqui: fazer a diferença. Quem não tem Jesus não tem a luz. Está perdido nas trevas. Nós precisamos fazer a diferença. E tem um alerta aqui: se você não consegue ser esse elemento que promove a diferença na vida das pessoas, você vai servir para quê, segundo as palavras do próprio Cristo? Você vai se enquadrar naquela casa lá do final do Sermão do Monte, que está colocando tudo sobre a areia. Quando vier o juízo, você vai ser condenado. Você não serve para nada no reino de Deus. Você tem noção de como Jesus é exigente nesse fenômeno? O que é que ele está dizendo? Se você é meu filho, o teste de DNA é o seu comportamento. São os seus valores e crenças. A forma que você encara o Evangelho e como isso é aplicado na sua vida. Nós precisamos ser a diferença. Aquele fenômeno de tipo assim: ah, sabe fulaninho da sala? Sei, ele é crente. Crente? Não cabe isso. O que Jesus está dizendo é que o nosso padrão de relacionamento precisa ser diferente dos mundanos. A nossa forma de tratar o dinheiro precisa ser diferente das pessoas que não creem em Jesus. A nossa forma de lidar com o nosso corpo precisa ser diferente da forma que as pessoas lá fora tratam, acreditam o seu próprio corpo, a sua sexualidade. Tudo tem a ver com Jesus. Nós precisamos ser diferentes. E sabe o que é interessante? O que Jesus vai começar a trabalhar aqui é que esta diferença é que vai atrair, inclusive, é que vai ser o instrumento de Jesus para ir buscar os seus. Jesus não escolheu o anjo para ir levar o Evangelho. Ele escolheu a sua igreja, o seu povo. E essa igreja, sendo a diferença lá no mundo, lá fora, no meio das trevas e da escuridão, essa diferença vai ser usada por Jesus para resgatar os seus. E a gente não pode esquecer o valor que foi colocado em 2 Coríntios 5,17. Se você for lá, o apóstolo Paulo, ele vai trazer um elemento que a gente nunca deveria ter esquecido.
2 Coríntios 5:17, a palavra do Senhor diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? NVI vai dizer a nova criação. Meu irmão, minha irmã, a partir do momento que o Espírito Santo alcança o seu coração, acontece uma explosão existencial e você é recriado. Você tem noção do que é isso? Ele está querendo dizer, sabe quando Jesus disse arrependam-se? Vocês sabem, no original, arrependam-se, no contexto brasileiro, arrependam-se tem essa conotação de, eu me arrependi, não era para eu ter feito assim. Não, no original é mudança de pensamento. É a recriação da criatura. São todos os valores que o reino das trevas colocou na sua mente, desde a sua infância, dentro do seu lar, talvez disfuncional, desconstruindo talvez a figura de pai. Todos esses valores vão ser quebrados e vão ser reconstruídos, recriados pelo poder do Espírito Santo, à luz do Evangelho. Você agora vai ser uma nova criatura. E o texto continua dizendo o quê? As coisas velhas passaram. As coisas velhas precisam ficar para trás, pois tudo se fez novo. Meus irmãos, minhas irmãs, não faz sentido nós, como povo de Deus, insistirmos em uma vida de pecado, em um estilo de vida que desagrada a Deus. Não faz sentido estarmos escravos do pecado, da culpa, da falta de perdão, do orgulho, da soberba. O Senhor nos desafia a implantarmos os valores do reino em nossas mentes, e isso precisa virar prática em nossas vidas. Esta é a nossa missão. O problema é que a gente começou a encarar a missão com a história da igreja como se fosse um setor da igreja, de evangelismo. Mas missão tem a ver com a transformação que começa em mim primeiro. Todos os meus valores são destruídos, quebrados, recriados pelo Senhor Jesus. E isso é que é confortante, meu irmão, não depende de mim. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade acadêmica e teológica. É simplesmente pelo poder do Espírito Santo. Eu acredito, inclusive, que tem muito mais a ver com a nossa entrega do que com o nosso esforço. O processo de santificação muitas vezes vai ser lento, doloroso, mas o que Jesus quer de nós é sinceridade no coração, é temor, é entrega, é mudança de mente, e arrependimento agora no sentido brasileiro mesmo, é olhar para trás e dizer assim, poxa, eu fiz errado, eu preciso pedir perdão, eu ainda não tenho condições porque eu sou orgulhoso, mas eu vou orar por isso. Vocês estão entendendo? O que Jesus está dizendo aqui é que a velha criatura, nós precisamos realmente deixar ela para trás, se despir do velho homem. Não adianta a gente estar carregando um defunto nas costas, não faz sentido. Nossa vida precisa ser marcada pela entrada do Evangelho no nosso coração. Precisamos promover esta mudança. E antes de pensar, inclusive na faculdade, você tem que começar a sua mudança dentro de você, como pessoa, seu interior, seus valores, seus pensamentos, seu quarto, sua casa, sua família, e depois isso explode para toda a sociedade, mas nós precisamos promover mudanças. Nós somos o sal da terra. Então a gente está vendo que esse primeiro elemento que o Senhor está colocando aqui, é que o Senhor deseja de nós que, como povo de Deus, onde você esteja, você precisa ser um elemento que promova diferença. Vocês são o sal da terra. Amém? Então, onde você estiver, a gente precisa assumir esse compromisso. Senhor, eu quero ser a diferença. Quero ser a diferença na minha casa. Eu quero ser a diferença no meu casamento. Eu quero ser a diferença na educação dos meus filhos. Eu quero ser a diferença no meu namoro, no meu noivado, na minha profissão, na minha formação, nas minhas escolhas. Eu preciso ser a diferença. Assuma esse compromisso diante do Senhor esta noite. E aí Jesus entra no segundo elemento, que tem a ver com a promoção dessa mudança, certo? E saindo do sal que causa a diferença, ele vai dizer que vocês são o quê? A luz do mundo. Mais um elemento muito comum para a nossa sociedade. Agora a gente precisa admitir que não tem o impacto prático que se tinha naquela época. Concorda? Porque, veja bem, a tecnologia nos tirou essa percepção do impacto da luz, né?
Por exemplo, a gente praticamente não percebe a chegada das trevas diariamente. Porque hoje a gente tem células esqueci o termo agora, enfim, sensíveis, que quando a luminosidade começa a baixar, o poste já acende a luz, né? Se o dia ficar nublado, o poste já acende. Então a gente praticamente não percebe a chegada das trevas e o impacto que isso causa para a sua rotina diária. Naquele tempo não. Se a pessoa fizesse o cálculo errado numa viagem e ela entrasse no entardecer, ela estaria em apuros, porque quando escurecesse, ela não saberia para onde estava indo. E um erro no caminho poderia resultar num resultado catastrófico. Ela não saberia por onde caminhar. Eu às vezes faço essa dinâmica quando a gente está viajando à noite de carro, né? Eu aproveito um retão, obviamente, e eu pego e desligo o farol. Vocês já fizeram isso? Não é uma brincadeira muito saudável, não. Mas mas a gente precisa admitir que a gente consegue simular. Eu tenho uma desculpa teológica agora, né? Eu fiz isso para ensinar para os meus filhos, né? Tal. Não, foi para dar susto mesmo. Mas, gente, vocês já perceberam? Não, é porque é fogo, né? Você fala um negócio desse, o povo vai fazer e dá um desastre. Não. Então, na BR, numa reta, diminuiu a velocidade e apaguei a luz. Gente, é assustador. É assustador. Porque o que é que acontece? Fica escuro. Para a gente é óbvio, né? Mas você já percebeu o impacto disso? O ficar escuro, você dentro de um carro em movimento, é assustador. Você para de ver tudo. Gente, você não vê um palmo à sua frente. Se você estiver realmente numa BR, longe de qualquer civilização, você vai perceber que a natureza lá fora, sem a presença humana para promover algo, ela é realmente, à noite, uma densidade incrível de trevas. Não se enxerga nada. Então, a comunidade desta época aqui, eles sabiam o peso disso, da ausência da luz para o cotidiano deles. A gente perdeu isso, porque a tecnologia tirou essa experiência de nós. Quando anoitece, os sensores já entram em cena. Aliás, a gente já está no patamar que a gente diz assim, né? Alexa, chegando em casa. O ar-condicionado do quarto é ligado, a luz da sala é acesa. Você está entendendo? Você não tem impacto de nada praticamente. Naquela época, não. Então, Jesus está usando uma figura aqui, um elemento, para deixar claro para você o impacto da presença de sua pessoa, de você, na vida de quem não conhece Jesus. Então, gente, Jesus está dizendo que quando a gente chega num ambiente que não tem o Evangelho, é tipo assim, um ambiente sem o Evangelho é esse ambiente completamente sem luz. Você tem noção de como isso é desesperador? A nossa vida é uma jornada, gente. Jesus está dizendo que a jornada sem Cristo é uma jornada sem luz. Você vai andar por caminhos sem saber para onde está indo. Você vai escolher caminhos sem saber qual é o verdadeiro caminho. O destino disso, a Bíblia deixa claro, não importa que viela você pegar, o destino disso vai ser o quê? A morte, a destruição. Era uma ilustração muito real para as pessoas daquela época. Então Jesus está dizendo que o povo de Deus no mundo é como se fosse este farol que brilha à noite. Vocês são a luz do mundo. E olha que interessante, não se pode esconder a cidade construída sobre o monte. Vocês são a luz do mundo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se você é a luz, é compulsório. Onde você chega, você é destaque. Isso não é um discurso de coach aqui, tá certo, gente? Não é aquele negócio de levante e diga hoje vai dar certo, não. Não. Eu estou querendo dizer que onde você chega, quem você é, o que você pensa, o que você acredita, e o resultado prático disso no seu comportamento, nas suas escolhas, nas suas ações, vai ser como uma luz em meio à escuridão. Então, junto às peças, nós chegamos dando sabor ao ambiente, mostrando a diferença. E esse comportamento, ele funciona como uma grande luz, que tira as pessoas da escuridão. Olha a gravidade aqui. Sua vida
é o elemento que Jesus quer usar para tirar alguém do poço da escuridão. Sabe o que isso está querendo dizer? Que existem pessoas perto de você hoje que estão nesse mar de escuridão, que estão perdidas, desesperadas, perdidas em seus pecados, afundadas em seus delitos. E elas simplesmente não sabem para onde ir nem o que fazer. E estão procurando saída em lugares que não vão dar luz, não vão mostrar o caminho da vida. Muito pelo contrário, dizendo que é vida, estão levando elas para a morte. O único elemento que pode realmente fazer diferença na vida dessas pessoas é o poder do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, agindo por intermédio da sua igreja. Eu e você sendo luz lá fora. É isso que Jesus quer de nós. Se você entender isso, você vai perceber que Jesus quer fazer uma grande mudança onde você está hoje. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha a ilustração, é a subilustração. Ele está falando de luz e ele está dizendo assim, imagina um espetáculo, você vindo no ABR. Naquela época era tipo assim, você viajando pelo caminho, sem iluminação nenhuma, e de repente você vê uma cidade em cima de um monte. Sabe o espetáculo? Em cima de um monte, uma cidade, tipo assim, um conjunto de luzes. Uma cidade inteira servindo como um farol para mostrar ao viajante que não tem luz nenhuma e não sabia qual o caminho que ele deveria pegar, para onde ele tem que seguir. Gente, isso é muito grave e muito significativo. Você é essa cidade em cima de um monte para a vida das pessoas que estão ao seu redor, perdidas. Jesus quer usar você para promover isso. E isso é compulsório. O que é que ele está dizendo aqui? Eu não vou colocar isso tudo em você para você não estar no seu lugar devido. Você precisa ser um elemento de destaque. Você precisa destacar o caminho da salvação. Você vai mostrar para os outros qual o caminho que leva à vida. Ele vai dizer que não se pode pegar uma candeia. Não se acende uma candeia e se coloca ela debaixo de uma vasilha. É uma linguagem das edificações da época. A gente não tinha energia elétrica naquela época, ao ponto de projetarem lâmpadas em cima e toda uma estética para saber o melhor lugar de iluminação, né? Naquela época simplesmente se acendia o candeeiro e se colocava no lugar mais alto, para que pudesse iluminar o máximo possível do ambiente. Hoje seria algo do tipo assim, vocês quando vão projetar a casa, vocês botam a lâmpada num lugar que fique debaixo da cama? É como se fosse assim, que absurdo se algum projetista chegar para você colocando isso na planta da sua casa, vai dizer, você está louco? É exatamente isso que Jesus está dizendo. Se você faz parte do corpo de Cristo, como que eu vou te colocar debaixo de uma cama? Como que eu vou te esconder embaixo de uma vasilha? É compulsório, você é a luz do mundo. Você precisa estar no local devido. Você precisa ser este elemento que causa a diferença. Você precisa ser esse elemento que destaca o caminho da salvação. Nós somos a luz do mundo. Gente, precisamos entender isso aqui. As pessoas estão perdidas sem Jesus. Você já teve algum momento de dúvida na sua vida? Que você ficou desesperado sem saber o que fazer? Imagina a dúvida para tudo na vida. Imagina a dúvida para coisas básicas da realidade da existência. O que Jesus está dizendo é isso. As pessoas sem Jesus, elas estão numa completa escuridão. Elas não sabem o que fazer, estão entre elas nas trevas se perdendo e caminhando cada vez mais para um abismo de perdição. Vocês são a luz para esse local. Então, vocês precisam estar no lugar apropriado. Entenda o que Jesus quer fazer através da sua vida. Ele quer que você seja a diferença onde você está hoje. Ele quer que você promova o destaque do caminho que leva para a salvação. Você precisa ser esse elemento que ilumina o caminho que vai levar as pessoas para o encontro com Jesus. Você tem noção disso? Você é o poste no único caminho que leva para o destino correto. Não apague essa luz. Não apague essa luz. E aí ele vai dizer, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Então, olha só, gente. A gente aqui está vendo que a conclusão dele a respeito do elemento luz é muito simples. Tem a ver com as nossas
obras. Não. Obras não. Boas obras. Então, pastor, na prática, o que é que isso significa? É isso que está dizendo aqui. Você quer ser luz? Isso tem a ver com o que você faz. Isso tem a ver com o seu comportamento lá fora. Isso tem a ver com o seu comportamento aqui dentro. Isso tem a ver com o seu comportamento em sua casa. Isso tem a ver com as suas obras, que necessariamente precisam ser boas. Porque tudo que Deus criou é bom. Porque Ele é bom o tempo todo. E Ele nos criou e declarou, decretou: nós somos bons. Nossas obras, diante da recriação de Jesus em nossas vidas, precisam ser obras boas. Meus irmãos, precisamos orar constantemente por isso, para que a nossa vida seja uma produtora de boas obras. Amém? Que a gente consiga, por mais difícil que seja, meus irmãos, essa noite a gente precisa rasgar o nosso coração diante de Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser o sal da terra. Eu quero ser o sal na minha casa. Eu preciso que a minha vida promova boas obras. Nós sabemos que continuaremos lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Nós iremos falhar sim. Nós não seremos perfeitos. Você não é perfeito. Só Jesus foi perfeito. Mas nós temos um conforto incrível em tudo isso. Se você errar nesse processo, nós temos um advogado. E Ele já perdoou os nossos pecados, Ele já pagou o preço, inclusive, da sua falha, buscando esse processo. Então, não perca tempo, caminhe para o Senhor. Busque ao Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E Ele garante, só tem bênção, gente. Todas as coisas eu vou garantir. O que você precisa não vai faltar. Me busque. Busque a minha vontade para a sua vida. Meus irmãos, busquem com toda a força. Não tenham medo deste mundo, não tenham medo das trevas, porque as trevas não têm poder sobre nós. Nós temos uma luz, a Jesus é muito maior do que as trevas. Fisicamente falando, as trevas são simplesmente a ausência da luz. Elas só entrarão em cena se a gente sair de cena. Elas só entrarão em cena no nosso coração se a gente opacar a ação do Espírito Santo. Se a gente consegue fazer isso? Claro que não. Precisamos tomar posição. Nós somos os representantes do reino de Deus nessa terra. Nós somos a luz, o reino das trevas treme diante do nosso Senhor. Os demônios se curvam diante dele, a gente viu na sexta-feira, e confessam: Tu és o Filho de Deus. Você é o representante legal deste Filho aqui. Você tem uma aliança eterna com Ele, inquebrável. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Jesus te escolheu para ser isso. Não há como fugir disso, graças a Deus por isso. E Ele vai querer te usar, Ele vai te incomodar, Ele vai continuar te incomodando, te saculejando, trabalhando na sua vida. E não se preocupe, a obra dEle, Ele fará. Faça a sua parte. Busque ao Senhor Jesus. Arrependa-se. Busque ao Senhor Jesus. Ouça a palavra do Senhor. Pratique. E assim, o seu estilo de vida, todo o complexo do seu pensamento estará em torno do Evangelho. Amém? E assim, todos ao nosso redor terão essa reação. Eles vão ver as boas obras que o Espírito Santo está promovendo em nossas vidas. E sabe qual vai ser a reação deles? Eles vão glorificar ao Pai que está nos céus. Amém. Que a nossa família glorifique ao Pai pela nossa existência. Que os nossos pais e mães glorifiquem ao Pai por nos ter como filhos e filhas. Amém? Isso tem a ver com obediência e fidelidade. Que as nossas esposas glorifiquem ao Pai pelos maridos que têm. Que os nossos esposos, os esposos de vocês, glorifiquem ao Pai pelas esposas. Eita, agora eu não sei mais nem como foi que eu falei. Vocês sabem. A sequência era essa. Meus irmãos, minhas irmãs,
por mais que tenha um tom de cobrança, que a gente encerre essa mensagem com alegria no coração. Porque esse privilégio de ser sal e luz é nosso. Vocês já pensaram nisso? Nós estamos no lado da luz. Nós estamos no lado dos salvos. Você tem noção disso? O povo de Deus, nação santa, escolhida por Ele. Ele habita em nós. O pecado não tem mais poder sobre nossas vidas. Ele quer te usar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Amém. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Não tema. Não tema. Ele vai completar a obra em sua vida. Ele vai fazer sua vida fazer diferença. Ele vai fazer sua vida ser um destaque que aponta para a luz, para a vida, para Jesus, para a salvação. Creia nisso. Glorifiquemos a Deus por isso. Vamos consagrar nossas vidas ao Senhor e entender dele o que é preciso mudar. E nós seremos gratos sempre ao Senhor. Estaremos sempre aqui para ouvir sua voz e glorificar o seu nome. Amém? Baixe sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Eita Jesus, mentira que eu fiz isso. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. E eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua família. Eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua vida, seu ministério, seus relacionamentos. Eu queria que você colocasse diante do Senhor o que precisa mudar. Não se distraia nesse momento. Ore ao Senhor. Pense o que precisa mudar. O Senhor Jesus te chama para ser sal, para trazer a diferença. Reflita. O que precisa mudar para que isso seja realmente uma realidade plena em nossas vidas? Existem ajustes constantes que precisam ser feitos. Coloque isso diante de Jesus. Nós somos o sal da terra. Coloque diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos chamou para sermos a luz do mundo. Nossa vida precisa evidenciar quem é Cristo nas nossas atitudes. E assim levaremos pessoas para o caminho da salvação. Coloque diante de Jesus. Senhor Jesus, o que é que precisa mudar na minha vida, para que a minha vida possa ser esse elemento que mude a vida de outras pessoas através do teu Santo Espírito? O que precisa mudar? Coloca diante do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para encerrar com a oração. Em seguida nós vamos cantar a música que está proposta no boletim. E mais uma vez eu queria que você continuasse em atitude de oração. Tá certo? O Senhor Jesus falou aos nossos corações. Então, vamos colocar diante do Senhor Jesus os nossos corações. Coloque o seu coração e a sua realidade. Eu coloco a minha. Todo o povo de Deus agora vai orar ao Senhor Jesus. Em seguida, nós cantaremos essa música como uma oração ao Senhor. E vamos sair daqui gratos, porque Ele mais uma vez nos orientou. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado porque, Senhor, o Senhor nunca deixou faltar o Teu cuidado em nossas vidas.
Obrigado porque o Senhor nunca deixou faltar a tua lei, Senhor. As tuas palavras, as tuas orientações, o teu conforto, a tua correção. Pai, muito obrigado porque o Senhor continua nos ensinando, Senhor Deus. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue nos alimentando constantemente com a tua palavra, Senhor Deus, na segurança da Escritura, Senhor Deus. Senhor Deus, nos mostra o que precisamos fazer de forma prática para sair daqui sendo esse sal de toda a terra. Esses elementos que promovem a diferença, Senhor Deus. A diferença em relação ao mundo lá fora. Pai, vai mostrando para cada pessoa nesse auditório o que precisa mudar, Pai. Senhor Deus, nos mostra claramente, Senhor Deus, o que o Senhor quer dizer para a vida de cada um aqui quando diz: eu quero te usar como a luz deste mundo. Eu quero te usar como a luz da tua casa, como a luz nos teus relacionamentos, no teu trabalho. A luz na igreja, no ministério. Senhor Deus, nos mostra, Senhor Deus, claramente que obras o Senhor deseja de nós, que obras o Senhor não se agrada de nós. Senhor Deus, corrige toda a nossa postura, todos os nossos pensamentos, nos alimenta com os teus valores e que isso possa virar prática em nossas vidas. Pai, a gente te agradece, te louva, Senhor Deus, te louva sim, muito te agradece, porque mesmo se a gente falhar, o Senhor é bom, tem misericórdia de nós e nos sustenta. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor prometeu que estaria conosco nessa jornada, todos os dias. Pai, não permita que a gente esqueça disso em nenhum momento da nossa caminhada. Obrigado porque o Senhor está conosco dia após dia, Pai. Continua falando aos nossos corações. Aceita nosso louvor, nossa oração. Abençoa o teu povo, Senhor Deus. Abençoa a nossa semana. E que essa semana seja um pouco mais diferente. Que nós possamos continuar sendo o sal da terra e a luz do mundo. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém.